Olá, queridos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer para vocês uma palavra de Deus nesta oportunidade, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1. Você que está em casa, você que está nos assistindo, vai dando um like aí, vai dando, se você gostar, vai dando um toque aí, né? O sininho, se inscreve aí no nosso canal, né? E você vai estar recebendo novas notificações de novos vídeos aqui no nosso grupo. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 2, aliás, versículo 3 diz: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escrita, pois o tempo está próximo. Vou ler mais uma vez. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Meu querido, minha querida, você que está me assistindo agora, esse é um texto contido no livro de Apocalipse, livro da revelação de Jesus Cristo a João, quando ele se encontrava na ilha de Patmos. E aqui, quando ele fala nesse introito, falando sobre a visão que Deus tinha dado a ele, e a gente encontra aqui nesse versículo 3 algumas características interessantes para o homem ser feliz. Muitas vezes alguém não quer ler o livro de Apocalipse, entendendo o livro de Apocalipse, a dificuldade de se entender. Realmente tem algumas linguagens que muitas vezes a gente fica preocupado pela revelação de Deus, mas é muito simples. O livro de Apocalipse é o livro que aponta para as últimas coisas, algumas coisas que já aconteceram, inclusive com as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, como se chama, né? Mas nesta noite eu quero me deter justamente nesse versículo 3 do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Interessante, querido, que Deus, Ele é maravilhoso, bondoso para com seus filhos. E Jesus, na sua revelação a João, Ele coloca justamente essas condições para que o homem seja feliz, bem-aventurado, ou seja, feliz. Então nós precisamos compreender a mensagem da palavra de Deus, e eu dei o título dessa mensagem: Feliz o homem que vive a palavra de Deus. Então existem algumas características nesse texto. Primeiro, a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que lê a palavra. Então, feliz o homem que lê a palavra de Deus. Interessante, amados, que no livro de Josué, lá no Antigo Testamento, Josué no capítulo 1, Deus já falava para Josué que foi o substituto, o imediato, obviamente, de Moisés, e Deus mandou Moisés consagrar Josué no seu lugar. E aí, quando Josué ele fica no lugar de Moisés, aí a gente entende que Josué talvez temeu a situação, a posição que ele estava assumindo, e Deus fala para Josué que ele não tivesse medo, que ele ficasse tranquilo, que Deus era com ele, que como foi com Moisés, seria com Josué. Mais interessante que quando chega no capítulo 1, versículo de número 7, Deus fala para Josué dizendo: tão somente, preste atenção, olha o que é que Deus fala para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo
toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí vai dizer: dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejam bem-sucedidos por onde quer que andarem. E aí vem a colocação que vem justamente confirmar o que está aí no ponto 1 desse capítulo 1, versículo 1 do livro de Apocalipse, quando Deus diz assim: olha, não cesse de falar deste livro. Mas aí Deus vai dizer: antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Ou seja, tem que ler, tem que meditar, tem que fazer a vontade de Deus, porque não é apenas ler. Tem que ler, tem que meditar, porque é isso que a palavra está dizendo aí no primeiro ponto aí dessa mensagem de Apocalipse, do capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, medita. Ler e meditar. Foi isso que Deus falou para Josué. Falei isso também para você, meu irmão. Nós precisamos ler a palavra de Deus, porque quando nós lemos, nós somos alimentados. A palavra de Deus, ela nos alimenta. Então você lê, Deus está falando com você. E esta palavra de Deus é a revelação dada a homens, cerca de 40 homens que escreveram essa palavra, para que os homens que a lessem tivessem o conhecimento do que é realmente a revelação, do que é o plano de Deus para o homem. Então precisamos ler a palavra de Deus. Faça isso, você vai ser abençoado. Segundo ponto dessa mensagem: para o homem ser feliz, ele precisa ouvir a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que só querem ouvir, tem outros que só querem ler. Ou seja, nós lemos, nós estamos recebendo Deus, mas tem pessoas que pregam, que ensinam e que conhecem mais do que nós. Então nós precisamos também ouvir pessoas que têm a capacidade de transmitir com qualidade o conteúdo bíblico teológico para que nós aprendamos. Então é necessário que nós venhamos a ouvir a palavra de Deus, a ouvir homens capacitados, né, para que venhamos a aprender muito mais. Então, nesse contexto, nós precisamos ouvir. Porque quando eu escuto a palavra de Deus, eu vou assimilar. E a Bíblia diz que nós, quando vamos ouvir a palavra, né, aí o texto, Jesus vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Ouvir, tem que ouvir. Para você ouvir, você tem que ver outras pessoas pregando, outras pessoas expondo a palavra de Deus. Então precisamos ouvir, porque muitas vezes nós ficamos o tempo todo lendo para pregar para os outros, mas nós que pregamos para os outros precisamos ouvir também os outros. Não é que nós que pregamos a palavra somos os expoentes, não precisamos ouvir ninguém. Não, nós precisamos ouvir também. Eu sei que é difícil, tem muita gente que vive pregando e não quer ouvir outras pessoas, mas este é um ledo engano de quem pensa assim. Nós precisamos ouvir outros pregadores, ouvir pessoas expondo a palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer, meu irmão, que nós temos que crescer, nós temos de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos crescer lendo e ouvindo alguém pregando. Interessante que no livro de Provérbios vai dizer que se nós taparmos os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, até as nossas orações Deus não vai ouvir, não vai responder. Então nós precisamos ouvir também a palavra de Deus.
A terceira coisa, para que o homem seja feliz, de acordo com Apocalipse 1, versículo 3. Para o homem ser feliz, é necessário que esse homem também guarde a palavra de Deus. Guardar. Eu leio, eu escuto e eu guardo no meu coração. O que é que o Salmo de número 119, versículo 11 diz? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista, fazendo essa declaração de que guardava a palavra de Deus no seu coração. Porque quando a gente guarda a palavra de Deus, nós vamos ter algumas coisas bem interessantes. Primeiro, a gente passa a temer a Deus. Interessante que no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, já fala sobre isso aí. Sobre o temor, quando diz assim, Provérbios 1, 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. Ou seja, mas isso é quando eu tenho consciência de que esta palavra que eu estou guardando é realmente a palavra que vai mudar a minha vida, que realmente vai me fazer bem. Então o que vai fazer bem é a palavra de Deus. Essa aqui, ó, é a palavra de Deus. É ela que vai fazer bem ao nosso coração. Nós vamos crescer, nós vamos conhecer o nosso Deus, nós vamos temer. Então quando eu guardo a palavra no meu coração, eu vou me desviar do mal. Eu vou me desviar do mal. Quando eu guardo a palavra de Deus, eu vou ter uma nova mentalidade. A minha vida vai ser outra. Eu vou estar voltada para as coisas de Deus. Eu não vou estar conformado com esse mundo que aí está. Interessante que Paulo, no capítulo de número 12, Paulo já fala sobre essa questão da renovação. Então quando eu guardo a palavra no meu coração, a Bíblia diz aqui, olha, você vai guardar aquilo que tem, que vem para mudar o seu ser. E Paulo fala no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Mas você só vai ter essa ciência, você só vai ter esse conhecimento se você guardar, você ler, você ouvir e guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Então é necessário que nós guardemos esta palavra de Deus no coração. Porque quando eu guardo a palavra no meu coração, eu vou me desviar do que é mal, a minha mentalidade vai ser outra, os conceitos serão outros, porque eu vou estar pautado pela palavra de Deus. Então se você quer ser uma pessoa feliz, se você quer ser uma pessoa totalmente avessa a esse mundo terrível, ao mundo do pecado, a tudo que acontece aí, o meu conselho é: faça como diz a palavra de Deus, como Jesus escreveu a João, a revelação. Bem-aventurado o homem ou aqueles que leem, daqueles que escutam, daqueles que guardam a revelação, que guardam a profecia de Deus. E vai dizer na parte final do versículo que os dias estão próximos. Queridos, nós temos que estar firme na palavra de Deus. Eu não sei como é que você tem vivido, se você realmente tem vivido na prática da leitura da palavra de Deus, se você tem ouvido a palavra de Deus, se você tem guardado a palavra de Deus no teu coração. Faça isso, meu irmão, e você será uma pessoa feliz, porque a sua felicidade vai estar de várias maneiras. Paz no teu coração, alegria no teu coração, você cheio do Espírito Santo de Deus, você na dependência de Deus, confiando no Senhor, buscando o Senhor, entregando-se ao Senhor e, acima de tudo, permitindo que Deus, que Jesus seja soberano na tua vida. Portanto, eu te aconselho a você ler a palavra, guardar a palavra no teu coração e escutar com muito cuidado aquilo que Deus tem para falar ao teu coração através da palavra de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e lembre-se, sem Cristo não há salvação.